Meus irmãos, então nós estamos iniciando esse novo tempo litúrgico na igreja, chamado Tempo do Advento, e a palavra advento é naquele sentido de alguém que está para chegar. Então nós iniciamos esse tempo na igreja e usamos a cor roxa justamente porque também é um tempo penitencial. Nas duas grandes festas da igreja, a igreja sempre se prepara pela penitência. Para a Páscoa nos preparamos com a Quaresma, um tempo penitencial, e para o Natal nos preparamos com um tempo penitencial não tão pesado quanto a Quaresma, mas nos preparamos de maneira penitencial, maior jejum, maior oração, pelo tempo do Advento. E esse ano que nós iniciamos, esse ano litúrgico, nós vamos ouvir o evangelista São Lucas. E o evangelista São Lucas é tido como o evangelista do Espírito Santo. Veja que ele sempre usa a expressão cheio. Quando o anjo chega a Maria, ele vai dizer a ela, ave cheia de graça. Depois, quando Maria vai visitar sua prima Isabel, diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O mesmo evangelista também escreveu o Atos dos Apóstolos, a primeira depois dos 4 evangelistas, e diz que estavam todos reunidos no cenáculo, e diz que de repente houve um grande barulho, veio um barulho de trovão, e receberam chamas de fogo em cima de suas cabeças, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o evangelista São Lucas entendeu que para a gente ser cristão de verdade, não é para ser murcho, e nem pela metade, mas devemos ser homens e mulheres cheios de Deus. E nós ouvimos aqui na segunda leitura da carta de São Paulo ao Tessalonicenses, Paulo entendeu muito bem a missão dele, e ele está exortando a nós, lideranças de comunidade, sacerdotes, os bispos, para que nós vivamos a santidade e exortemos a igreja para que também ela viva a santidade. Não somos igreja simplesmente para irmos à missa, somos igreja para sermos parecidos com Jesus, ou não entendemos a nossa missão. Por isso que São Paulo vai dizer, irmãos, eu vos exorto, para que o amor do Senhor cresça ainda mais no vosso coração, que assim Ele vos confirme os vossos corações numa santidade sem defeito. Não existe céu sem santidade, e não deve existir entre nós um desejo de permanecer na igreja, uma caminhada na igreja, sem luta e sem desejo pela santidade. A santidade não é o que nós fazemos, mas a santidade é dar disponibilidade para que o Senhor viva em nós, para que Jesus habitando em nós, sejam os gestos dele, sejam a vida dele, as palavras dele aparecendo na nossa vida. Ser cristão é isso, é ser outro Cristo, é deixar Jesus viver em nós. Por isso que São Paulo está dizendo para aquela comunidade tessalônica, mas ele está dizendo também para nós. E depois ele continua dizendo, vede meus irmãos, aprendestes de nós, como deveis viver para agradar a Deus. Nós estamos vivenciando esse tempo do Advento, e é o tempo de aguardar a vinda do Senhor e Salvador. O tempo do Advento é dividido em 2. Até o dia 17 de dezembro, nós vamos então falar e ouvir sobre Jesus que vai voltar na sua glória. Jesus vai voltar, mais dias, menos dias, o Senhor vai voltar. Não sabemos o tempo nem o momento, mas o nosso coração precisa estar preparados. E às vezes a gente acha, talvez brota uma arrogância grande, às vezes nos ministérios da paróquia, nós padres, os ministros, a música, a coordenação, às vezes catequese, a gente acha que já somos um povo pronto, porque temos ali uma referência, uma liderança, porque já estamos à frente de alguma coisa, como se o céu já estivesse garantido por conta daquele cargo. Enganado estamos nós. Na verdade, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E o Senhor fala primeiramente conosco, para que primeiramente sejamos testemunhas de uma vida que agrada ao Senhor. Que jeito que nós devemos esperar o Senhor? Agradando a Ele, no nosso comportamento, na nossa vida, é assim. O cristão não deve aguardar Jesus na sua volta sentado, folgadão. O cristão aguarda Jesus amando a Deus, amando ao próximo, é no amor que a gente aguarda Jesus. Na carta aos Filipenses diz que tinha alguns cristãos lá que estavam de braços cruzados esperando Jesus voltar.
acharam que esperando Jesus voltar é sentado, é sem fazer nada. São Paulo vai mandar a carta e diz: irmãos, fiquei sabendo que alguns entre vós andam muito ocupados em não fazer nada. Eu vos exorto que vocês trabalhem, que vocês se ocupem, que vocês amem. Era o que São Paulo estava dizendo. E é a mesma coisa hoje, o Senhor também nos exortando, para que nós nos preparemos à volta do Senhor amando. E Padre, o senhor está com essa palavra aí fora. Quem disse que Jesus vai voltar? Amanhã, depois ou depois? Meus irmãos, é justamente por não sabermos quando o Senhor vai voltar, é que o nosso coração deve estar vigiante, deve vigiar. Veja que quando vai chegar algum ente querido nosso, algum parente, amigo, que a gente ama muito, só pelo fato de saber que aquela pessoa vem, repara que o nosso coração já se enche de alegria. Quando a pessoa chega, então o coração explode de alegria. O nosso coração já deve estar alegre, cheio de esperança, porque sabemos, aquele que nós amamos vai chegar. Então nós devemos, na alegria, esperar o Senhor que vai chegar. E Jesus disse no Evangelho: não sabeis o momento, nem a hora, não sabeis nem o instante. Portanto, ficai atentos, para quando eu voltar. E aqui no Evangelho de hoje, um pouco assustador, né? Que as forças do céu serão abaladas, os barulhos das ondas farão homens desmaiar, e assim por diante. O que São Lucas está querendo dizer aqui? Veja que quando antes da criação de tudo isso que nós vemos aqui, o que é que existia? Era o caos, era a bagunça, a escuridão. E Deus foi organizando elemento por elemento, colocando tudo no seu lugar. Veja que Deus deu ordem. Olha, mar, você vai até aqui, depois você recua. Veja que Deus deu ordem para a natureza. Aí você fala: tá, padre, mas e o tsunami foi conta de quem? Conta nossa. Culpa nossa, que estragamos a obra do Criador. Todas as vezes que a natureza entra em desordem, é consequência nossa, do nosso pecado, das nossas más escolhas. Quantas enfermidades estão aí? Consequência das nossas más escolhas, dos nossos pecados, da nossa vida de qualquer jeito. E meus irmãos, a nossa vida de qualquer jeito bradam os céus. Por isso que diz aqui que todo esse barulho, todo esse céu, esse firmamento que são abalados, é por consequência do nosso pecado. Ah, padre, mas o pecado tem consequência no todo? Claro que tem. Veja um pai quando escolhe, quando ele entra num vício, quando ele se desprende da sua família, olha o que ele gera na sua casa. Gera uma família destruída, uma família triste. Aquela mulher já vai para o trabalho, mas já não vai de qualquer jeito. E lá ela dá patada, não sei quem, tudo porque não está bem na sua casa, porque o seu esposo começou ali, o erro. Então veja que todo o nosso pecado pessoal, ele vai atingindo de certa maneira as outras pessoas. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos. O tempo de conversão que o Senhor nos dá não é amanhã e nem depois, é agora. É agora que nós precisamos nos voltar para Deus. Por isso que Jesus está dizendo: irmãos, tomai cuidado, para que a embriaguez, as coisas da vida, não tornem o nosso coração insensível. O nosso coração pode estar insensível e não perceber que o Senhor quer nos pedir a conversão, que o Senhor quer mudar a nossa vida. Por isso, nesse tempo do advento, vamos nos preparar e ajeitar a nossa casa, a casa do nosso coração primeiro, para que Jesus venha nascer no nosso coração e que também, nos preparando por uma vida diferente, numa vida de conversão, possamos agradar o Senhor e esperar a sua volta gloriosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé. Creio em Deus Pai,